Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje estou aqui novamente em um cenário meio diferente. Estou na minha terra, no meu interior, para curtir o feriado e gravar esse vídeo aula, que por sinal é o nosso último, infelizmente, mas contamos com a participação especial da Oreo, minha porquinha da Índia, que tá aqui junto comigo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que os fungos. Vou falar para vocês um pouco sobre cada um. Os principais são abordados na microbiologia de interesse veterinário. Vou falar sobre fungos ambientais, fungos de interesse veterinário e sobre o macro e microcultivo e a importância dele para a clínica. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa trilogia de vídeos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem me chamar. Podem chamar uma das meninas também, a Camila, a Lívia e a Esther, as monitoras de micro. E vamos pro vídeo. E a Ori tá aqui também. Ela é muito fofinha. Dá oi, Ori. Ela deu oi, tá bom? Vou deixar ela aqui do ladinho. E vamos lá. Vamos começar nosso vídeo falando sobre os fungos ambientais e os fungos de interesse veterinário. Será que essa luz tá boa? Tá meio borrado, né? Meu celular tá meio péssimo. Deixa eu tentar. Ah, agora melhorou. Bom, gente, vamos começar nosso vídeo falando sobre fungos ambientais e fungos de interesse veterinário. Tá dando um pouquinho de reflexo, dá pra ver o celular ali. Mas bora que bora. Sobre os fungos. É importante a gente saber, tem os fungos oportunistas e de interesse veterinário, que são também utilizados para a produção de antibióticos, são fungos que podem ser causadores de doenças, então eles são de interesse veterinário de duas uma. Ou eles podem ser utilizados para tratar as bactérias, fabricando um antibiótico, ou eles podem ser causadores de doenças, tanto nos pets quanto em zoonoses, que são doenças que passam dos animais para os humanos, ok? Sobre os fungos ambientais, nós temos os fungos tóxicos, temos as micorrizas, que ajudam na nutrição da árvore, na degradação de matéria orgânica também, temos os fungos que degradam a matéria orgânica, que também são de muita importância. Também temos fungos que ajudam no controle de praga e os fungos que nós usamos para comer, que, na minha opinião, são os melhores de todos. Eu, como uma vegetariana, falo pra vocês que não tem nada melhor do que um shimejinho na manteiga ou um temaki de shimeji. Nossa, gente, deu até fome. Mas esses fungos aqui, os ambientais ou que nós usamos para culinária, eles aparentemente não trazem nenhum risco para nós. Ou melhor, eles não trazem, a não ser que você coma um cogumelo, um fungo que você vê na rua. Principalmente aqueles meio coloridinhos que você vê e fala assim, putz, esse daqui se eu comer, porque provavelmente vai dar algum tipo de coisa. Então não comam todos os cogumelos que vocês virem na rua. Eu sei que provavelmente ninguém faz isso, mas importante, né, ressaltar. E os fungos de interesse veterinário, nós temos os antibióticos e os fungos causadores de doenças. E também entre as leveduras, nessas que causam doença, e a maioria dos fungos e leveduras são oportunistas. Ou seja, quando o animal ou quando um ser humano tem uma queda de imunidade ou fazem uso de algum imunossupressor, no caso, corticoide, no caso de doenças autoimunes em gatos, por exemplo, FIV e FeLV, animais transplantados, animais que têm uma baixa de imunidade, a hora perfeita para o fungo entrar, assim como algumas bactérias também, mas eles são muito oportunistas. Então vamos agora falar sobre macro e microcultivo, que são muito importantes no nosso laboratório de microbiologia. Voltamos com a nossa lousinha sobre macro e microcultivo. Vou falar um pouco sobre a técnica que se utiliza em cada uma e para que serve esse negócio aqui. Dá uma espaçada nele. E para que serve cada um? Bom, o macrocultivo te permite ter uma visão mais ampla do fungo que você está trabalhando, como a morfologia, a cor, qual a consistência, nós podemos dizer assim, dele. Você vai ter uma visão ampla e periférica sobre o fungo que você está inoculando, o fungo que você tirou a amostra do nosso paciente. Já o microcultivo, depois que há o crescimento desse fungo e você vai olhar no microscópio, ele te permite ter uma visão da morfologia mais específica. Você vai saber qual é a morfologia, né, como eu havia falado, desse fungo, se ele às vezes possui esporos, você vai ter uma visão mais aprofundada sobre o que você está trabalhando, até para poder direcionar o tratamento. Lembrando que antifúngico na veterinária e também para os humanos é geralmente utilizado o antifúngico tópico. O que seria um antifúngico tópico? Que você passa na pele do animal.
Mas por quê? Porque o antifúngico via oral, que também é utilizado, mas é muito mais difícil do que o tópico, o fungo, ele tem as células muito parecidas com a nossa. Então, quando você ingere um antifúngico via oral, ele pode acabar causando efeitos colaterais maiores devido à sua composição conter coisas que podem afetar as nossas células também. Então, o antifúngico via tópico é mais recomendado na veterinária e também no tratamento humano, só que em casos muito graves, quando o fungo está muito proliferado no animal, aí nós utilizamos o antifúngico via oral, ok? O tópico também é um problema, porque os fungos, eles demoram muito tempo para sair da nossa pele, sair da pele do nosso paciente ou da mucosa, enfim. E o animal, às vezes, quando você passa esse antifúngico, que é uma pomada tópica, ele vai tentar se lamber, ele vai se incomodar pela consistência, pela textura, vai se sentir incomodado, então ele pode tentar também acabar lambendo e causar, às vezes, um problema sistêmico nele devido a essa ingestão do antifúngico. Então, nós temos que saber administrar muito bem o tratamento de fungos, tá bom? Porque eles podem ser um desafio se não forem direcionados corretamente, ok? Então, sobre o macrocultivo, voltando, né? Sobre o macrocultivo, nós vamos pegar uma amostra do fungo e vamos colocar com a alça em agulha no meio da placa de Petri com agar. Provavelmente será um nutriente que vocês vão usar no laboratório. Não sei se já tiveram essa aula, mas será o agar nutriente. E depois de um tempo que você espera a receitinha ficar pronta, a colônia vai estar inteiriça assim na placa de agar. E você vai conseguir ter uma visão geral sobre o fungo que você está trabalhando. Já no microcultivo, a placa não tem agar algum, é uma placa de vidro, inclusive mais espessa. E como que funciona para a gente trabalhar no microcultivo? Nós vamos precisar de uma água estéril, do agar, que a gente vai recortar um pedacinho, tipo um quadradinho de agar, a lamínula, a lâmina, o túbulo em U, o fungo que nós vamos utilizar, a alça, e também esqueci de colocar aqui mais um filtro, tipo um filtro de café mesmo, aquele que você usa para passar seu cafezinho antes de ir pra aula, esse filtro mesmo. E como que funciona? Primeiro, a gente vai pegar essa placa, que é uma placa de vidro assim mais espessa, provavelmente, não sei como você vai ver falado se vocês já trabalharam com essa placa. Você vai colocar o filtro no fundo, você vai colocar o túbulo em U, é mais difícil do que parece. Ficou meio estranho esse aqui, a gente vai fazer um usinho só. A gente vai colocar o túbulo em U, em cima a lâmina, aqui bem no meio vamos colocar o quadradinho de agar, que será disponibilizado no laboratório durante as aulas práticas, e você vai inocular esse fungo depois de você esterilizar muito bem a alça, serve para os dois, passa no bico de Bunsen, espera ela parar de ficar incandescente, e você sempre vai trabalhar perto do bico de Bunsen para não haver contaminação, tá bom? E aí vocês vão pegar a amostra desse fungo e vão inocular nas laterais desse agar. Só nas laterais, não em cima, não embaixo, nas laterais, nas 4 laterais desse agar, ok? Depois que você fez isso, você vai colocar uma lamínula em cima e o filtro que estava aqui embaixo, você vai molhar delicadamente com a água estéril, que será também disponibilizada no laboratório. Para que serve essa água? O fungo, ele gosta de ambientes quentes e úmidos. Então, a placa vai ficar abafada, essa umidade da água vai, começar a evaporar devido ao calor e ele vai se proliferar. Ele gosta desse tipo de ambiente. Não é à toa que nossos pacientes, eles proliferam em mucosas majoritariamente, ok? Que são os ambientes mais molinhos, mais quentinhos, assim, enfim. E você vai esperar o seu sorvetinho ficar pronto e depois que ele ficar pronto, você vai pegar as colônias que nasceram em volta desse seu agar, inocular na lâmina, fazer a coloração, ok? E ver no microscópio para saber qual a morfologia e qual tipo de fungo você está trabalhando mais a fundo. Aqui nós tivemos uma visão mais ampla e aqui é uma visão mais específica, ok? Então, sem mais delongas, para a gente finalizar essa nossa trilogia, vamos falar sobre os fungos e sobre as leveduras no vídeo de hoje. Voltamos com os fungos que vamos trabalhar na aula de hoje. Dentre eles, nós temos o Sporotrix, causador da esporotricose, uma doença que está muito frequente nas clínicas veterinárias
de um tempo pra cá. Inclusive, antes não se via tantos casos de esporotricose como se vê hoje em dia. Pode estar relacionado ao clima, ao ambiente, ainda não se sabe muito bem, mas é uma doença que está tomando muito espaço nas clínicas e é uma doença zoonótica muito perigosa pra gente, e nós vamos falar um pouco dela. Também nós temos o histoplasma, as paravoxidioses, a cândida, que é uma levedura, Cryptococcus também, que é uma levedura, e a malacésia. Vamos abordar esses essas 6 doenças na aula de hoje pra fechar essa nossa trilogia de aulas. Já falei isso algumas vezes, né? Mas é que eu tô triste que acabou, gente. Eu gosto tanto de ficar aqui, eu falaria por horas. Aí, na verdade, vocês estão tipo, mano, eu não aguento mais essa menina falar, ela não cala a boca. Mas vocês vão enjoar de mim ainda. Vocês vão enjoar de mim e vão ter que engolir com farofa, pessoal, porque eu adoro dar aula, eu adoro falar várias abobrinhas. E vamos, então, falar sobre esporotricose. Vamos começar falando sobre a esporotricose, que é uma doença que está tomando muito espaço na veterinária. E o seu principal animal acometido é ninguém mais nada menos que os nossos gatinhos. Nossos gatinhos queridos. E por que eles são os mais acometidos? Esse fungo, ele vive no solo, ele também vive em árvores. E o gato, ele gosta de arranhar, ele gosta de entrar em contato. Então, às vezes, o animal tem acesso à rua, ou tem acesso à árvore, a árvore do vizinho, a árvore que às vezes ele foi dar uma saidinha, arranhou lá na praça. Então, ele acaba com esse fungo embaixo da unha dele. Ele arranha o ambiente, entra em contato com o solo e o fungo fica embaixo da unha dele. E o gato também tem acesso à rua, ele tem o costume de brigar algumas vezes, ou ele pode acabar te arranhando e inoculando esse fungo tanto na sua pele quanto na de outros gatos, ok? Então é uma doença muito perigosa e quando você entra em contato com ela, às vezes você nem sabe que ela foi inoculada. Ai, meu gato me arranhou sem querer, e aí, às vezes passa um tempo você começa a demonstrar os sinais clínicos, ou ele começa a demonstrar os sinais clínicos. Então é uma doença muito perigosa e muito silenciosa até aparecer os primeiros sinais. Então, o animal mais acometido é o gato. Eles são dimórficos e saprófitas. O que significa isso? O fungo dimórfico, ele tem maior adaptação ao ambiente. Ele varia da temperatura, a sua morfologia, o seu formatinho. E saprófita são os fungos que acabam ingerindo a matéria orgânica, que gostam de matéria orgânica. E nesse caso, ele é muito importante para esse fungo em si, porque ele acaba digerindo as células também. Ele é esporulado, o próprio nome já diz, esporotricose, ele é esporulado. Ele causa uma doença sistêmica, ou seja, em vários órgãos e vários locais diferentes do corpo, em imunossuprimidos. Animais que fazem uso de corticoide, animais com doenças autoimunes, animais transplantados. Nas pessoas também tem doença autoimune, e em pessoas transplantadas. Enfim, é uma zoonose de extrema importância e ele causa lesão cutâneas em imunocompetentes. O que seriam os imunocompetentes? Gente como a gente, que não faz uso de nenhum corticoide, são pessoas que o sistema imune tá ok. Ele ainda assim causa prejuízo nas pessoas que estão com o organismo em ordem, só que não é tão perigoso quanto os imunocompetentes que têm a doença sistêmica. Os imunossuprimidos que têm a doença sistêmica. Os imunocompetentes, eles ainda assim apresentam sinais clínicos, mas são menos graves, se é que a gente pode chamar assim, que são as lesões cutâneas, mas fazem umas feridas, assim, horríveis, horrorosas, não tem melhor e nem pior, os dois são ruins, ok? Mas a lesão cutânea, ela é mais fácil de tratar, ok? E essa doença é muito característica pelo nariz de palhaço. Algumas doenças fúngicas que nós vamos falar nesse vídeo têm como sinal clínico o nariz de palhaço, que é quando há uma ferida muito grande no nariz do gato, principalmente, causa uma descamação, uma vermelhidão, fica em carne viva mesmo. Isso é uma das características dessa doença e de alguns fungos que nós vamos abordar nesse vídeo, ok? Mas vamos lembrar da esporotricose como uma zoonose emergente, ela tá chegando aí, tá vindo com tudo. O gato é o principal animal acometido. É uma doença que causa sinais clínicos sistêmicos em imunossuprimidos e lesões cutâneas em imunocompetentes. Ele é dimórfico e saprófita, esporulado e ele vive no solo, em árvore, etc. Essa doença é de extrema importância e ela vai aparecer mais vezes ao longo do curso e na rotina da clínica também. Então, ó, lembrem dessa daqui, toda a sua importância, mas essa daqui vocês vão ouvir muito falar ainda, infelizmente. Continuando nossa aula, vamos falar sobre o histoplasma agora, que também é um fungo muito parecido com o esporotrix em relação a sinais clínicos.
mas a contaminação dele é de uma maneira diferente. Então, sobre o histoplasma, nós podemos falar que ele é dimórfico, ou seja, ele tem maior resistência no ambiente por conseguir mudar a sua morfologia devido à temperatura, conforme a temperatura no caso. Ele está presente no guano, que no caso são as fezes do morcego. Guano é o nome das fezes do morcego, um nome mais assim... Mas expert, assim, a Oreo tá querendo comer minha calça, gente. Meus shorts. Chega, rato safado. Rato de esgoto. Brincadeira, gente. A Oreo, ela já vai fazer 5 aninhos já, minha véia. Mas ela está aqui firme e forte. Destoei um pouquinho, mas vamos lá. Tá presente no guano, que no caso são as fezes do morcego. E é um fungo esporulado. Ou seja, ele cria esporos no ambiente. Se às vezes as fezes do morcego tá seca, o esporo, às vezes você passa assim... Você vai ver, às vezes, o que é esse negócio meio estranho no chão e você acaba inalando e o esporo entra pelo seu nariz e aí... Chato. Por isso que não é pra ficar tirando cocô de morcego alheio, gente. Já falei pra vocês não ficar tirando cocô de morcego. Brincadeira, mas pras pessoas que fazem trilhas, que vão fazer aquelas visitas em caverna, etc. Fique esperto se você gosta de se aventurar mais do que era pra se aventurar, porque você pode acabar entrando em contato com esse fungo e ele não é tão legal assim. Nenhum fungo... tirando os que a gente come, né? Tirando os que a gente come na comida japonesa, enfim. Então, ele é esporulado, ele compromete o baço e o fígado, que são órgãos que vocês vão aprender mais pra frente, que são extremamente importantes pra gente. Já devem ter uma noção, mas são órgãos que, tipo assim, se você tem um comprometimento no baço ou no fígado, você tem um problema sistêmico. E, além disso, se acometer os dois juntos de uma vez, aí... é bem chato de tratar, então fiquem espertos aí com os cocôs de morcego. E ele também causa lesões na pele e um dos sinais clínicos do nosso paciente também é o nariz de palhaço. Mas como que eu vou saber diferenciar histoplasma e sporotrix? Quando você tá com um animal com suspeita de um deles, você vai ter que usar um swab estéreo para coletar uma amostra e fazer um histopatológico e fazer... uma observação na cultura em laboratório, ok? Assim você vai conseguir diferenciar a morfologia e vai saber diferenciar o seu diagnóstico pelo histopatológico, pelos exames laboratoriais, ok? Então, histoplasma, ele é dimórfico, tá presente no guano, que é o cocô do morcego, então também não deixa seu animal ficar saindo, ficar cheirando qualquer coisa na rua, estou de olho, não deixem o animal de vocês cheirar as coisas na rua. Ele é esporulado, ele compromete baço e fígado e outros órgãos também, conforme mais... Antes de você tratar a doença, melhor é o prognóstico. O prognóstico é, o tratamento vai ser melhor se você tratar antes, quando começar a aparecer os sinais, você já levar no veterinário, já saber o que é e já começar a tratar. Quanto mais tardio esse tratamento, mais órgãos e mais partes do sistema ele vai prejudicar. Lesões na pele, nariz de palhaço, um dos principais sintomas também, que é o nariz bem ulcerado, em carne viva, com um aspecto horrível, ok? Então vamos falar sobre o nosso próximo fungo. Voltamos agora sim a nossa participante especial, porque ela foi fazer uma boquinha, ela tava com fome, deu o horário dela comer, aí eu fui colocar ela no cercadinho dela, ela é toda, gente, essa porquinha é muito mimada, sabe? Ela tem os paninhos rosas que a gente troca, que a gente tem um cercadinho, né, grande pra ela. Ganha pepino, ganha várias coisinhas diferentes. Meu pai vive dando comidinha pra ela. Enfim, quando eu tô em Campinas, ele vai lá dar uns petiscos pra ela, umas melancia mais graúdas, assim. Aí eu chego, cada vez essa porquinha daí já tá maior. Já falei pro meu pai parar de ficar dando essas coisinhas gostosas pra ela em exagero. Mas ela merece, tá, gente? Ela é muito boazinha. Mas continuando nossa aula, vamos falar sobre paracoccidiose, que também é um fungo dimórfico, ou seja, ele muda a morfologia conforme a temperatura, o que faz ele conseguir viver em mais ambientes diferentes. Ele é esporulado também, o que é um risco para a clínica, e o habitat dele ainda não foi determinado. Ele já foi inoculado em diversos animais diferentes, só que ainda não se sabe onde ele vive. Se ele fica no solo, se ele fica nas árvores, se ele fica às vezes em fezes, ainda não se sabe muito bem o ambiente que ele usa para se multiplicar ou se ele tem algum tipo de preferência, mas ele já foi inoculado em diversos animais diferentes. E ele causa lesões na mucosa oral, em mucosas no geral, mas a oral é mais acometida, e ele também causa o aumento de linfonodos. O linfonodo, ele é um dos lugares que a gente vê primeiramente quando a gente vai... Calma, me fugiu agora. Quando nós vamos examinar o nosso paciente,
a gente faz o exame de apalpação de linfonodo, para ver se tem alguma característica diferente, se ele está aumentado, porque se um linfonodo estiver aumentado, provavelmente nós temos uma infecção ou uma inflamação presente no sistema daquele paciente. Então, é muito importante apalpar o linfonodo e se ele estiver reativo, nós chamamos assim, se ele estiver aumentado, é um sinal de uma inflamação ou infecção. E por esse fungo causar lesões na mucosa, se ele estiver associado a esse aumento de linfonodo e você vê uma coisa diferente, você coleta a amostra, manda para o laboratório e aí você já pode, antes do diagnóstico em si, você já pode ter mais ou menos um direcionamento sobre o que está rolando. Poxa, tem lesão na mucosa oral, tem aumento de linfonodo, às vezes tem umas lesões a mais, esse animal, se você interrogar o tutor, vai falar às vezes que você foi dar um passeio, que ele entrou em contato com algum lugar contaminado, então você já consegue ir direcionando, mas é sempre bom, ou melhor, o ideal é esperar o exame laboratorial sair para você diferenciar e dar um direcionamento para esse tratamento clínico, ok? Mas então a paracoccidiose, o paracoccídeo, ele é dimórfico, esporulado, habitat ainda não identificado, mas já foi inoculado em vários animais diferentes. Ele causa lesões na mucosa e também aumento de linfonodos, ok? Falamos então sobre paracoccidiose e vamos falar agora sobre a cândida, a candidíase, que é uma levedura. Legal! Vamos falar agora sobre a cândida, que é uma levedura de extrema importância, porque geralmente ela tá associada a uma imunossupressão, ok? A cândida é uma levedura, assim como todos os outros fungos, oportunistas. Mas geralmente, se você tá com uma baixa de imunidade muito grande, você pode às vezes nem fazer uso de algum corticoide, alguma coisa do tipo, mas você tem uma queda de imunidade muito grande, essa levedura ela pode se aproveitar da sua queda de imunidade e acabar se proliferando em majoritariamente mucosas, porque novamente ambientes moles, quentes e úmidos que fungos e leveduras gostam de se proliferar. Então, sobre a cândida, ela é uma levedura dimórfica, ou seja, ela muda a morfologia conforme o ambiente que ela tá, conforme a temperatura que ela está submetida. Ela gosta de áreas moles e úmidas, ela é oportunista, como eu falei. Gosta de tecido lesionado, ela entra em contato, por exemplo, às vezes você tem uma ferida na sua pele e você já tá com aquela imunidade meio baixa, às vezes você ficou doente recentemente, seu sistema imune está se recuperando e você entra em contato com a cândida e ela acaba causando essas lesões orais, principalmente em mucosas, o que é um problema, ok? E é muito chato de tratar, assim como todos os outros fungos e leveduras, porque eles demoram para sair. É aquele tratamento longo, aquele uso tópico longo, tanto nos humanos, tanto na veterinária, só que como eu havia dito, os animais, nossos pacientes, eles têm a maior dificuldade a aceitar os tratamentos tópicos. Que é aquela coisa, meu Deus, esse treco aqui melequento, eu quero lamber, eu quero tirar. E isso acaba complicando no tratamento, até porque muitos tutores, muitos responsáveis, não têm o controle toda hora sobre o que o seu animal tá fazendo, sobre ele tá ou não lambendo essa ferida, sobre ele tá ou não lambendo essa pomada. Então é uma coisa bem complicada que tem que ser administrada com muita cautela e tem que ter um acompanhamento veterinário muito constante. Continuando, tecidos lesionados, cavidade oral, a nossa mucosa é um dos ambientes perfeitos para ela se proliferar. Pássaro também tem muita cândida, tem muita levedura. E a cândida pode levar a esofagite, a candidíase e a endocardite em casos mais graves. Ela pode se proliferar tanto que pode acabar gerando danos sistêmicos até no problemas cardiovasculares muito intensos, então é um problema se ele não for tratado na hora que é para ser tratado. Se for um tratamento tardio, pode ter mais sequelas se houver resultado no tratamento. A gente sempre torce para haver, mas se o estado está muito avançado, é mais complicado o prognóstico, ok? Então a cândida, novamente, é uma levedura dimórfica, ela gosta de áreas moles e úmidas, ela é uma levedura oportunista, tecidos lesionados, cavidade oral e pode levar a esofagite, candidíase e endocardite. Bora falar sobre o nosso próximo fungo. Estamos chegando ao fim dessa nossa videoaula e como penúltimo fungo, ou melhor, levedura, nós temos o Cryptococcus e esse daqui é muito legal de falar sobre. Eu gosto de falar sobre todos, mas esse daqui eu gosto muito de falar para dar bronca em todo mundo também, porque a contaminação pode ser de duas maneiras. Pode ser pela árvore de eucalipto. Esse negócio que enroscando meu cabelo tá me irritando. Pode ser pelo eucalipto, porque essa levedura gosta de matéria orgânica e
tem um tipo dela, uma variante dela, que tá presente no eucalipto, e por ela ser esporulada, você acaba respirando e nem sabe. Assim como a outra forma de se adquirir, que é um outro tipo dessa levedura, que é pelas fezes do pombo, é a mais comum por sinal. Então imagina, você tá lá varrendo seu quintal, e aí você varre umas fezes de pombo secas e acaba inalando o esporo dessa doença. E aí já é meio caca, meio caca. E o seu animal ainda, às vezes o gato, seu cachorro vai lá, vai brincar com as fezes, vai ver, vai cheirar e acaba inalando também esses esporos, o que pode levar a sérias complicações que a gente vai discutir um pouco mais sobre. Mas se por um acaso na sua casa tiver cocô de pombo e outra também, não deixa as suas calopsitas ficarem na varanda, em que os pombos vão lá, comem a comidinha delas, acabam defecando ali perto, porque isso é um problema também. O pombo pode transmitir indiretamente ou diretamente algumas doenças. E se você deixa o seu animal muito perto do pombo, pode acabar gerando uma doença, seu animal pode se contaminar. E você às vezes pode nem saber, porque você não estava de olho, você não viu que foi um pombo ali, que comeu as sementinhas de girassol da calopsita, a raçãozinha dela, não viu que acabou defecando na gaiola. Enfim, pode gerar diversas complicações. Mas sobre o Cryptococcus, é uma levedura não dimórfica, ou seja, ela não muda de morfologia conforme a temperatura, ela tem apenas uma morfologia. Ela é uma levedura oval e esporulada, por isso que ela também é muito muito contagiosa. Tá presente nas fezes do pombo secas ou em eucalipto, depende de qual espécie, depende de qual gênero de Cryptococcus a gente tá falando. Ela pode levar a uma infecção pulmonar e afetar o sistema nervoso central. Aí é muito complicado, porque se afeta o sistema nervoso central, além de ser muito difícil você não ter sequelas, é praticamente impossível você não ter sequelas dessa doença se ela afetar o sistema nervoso central. Ok? Então é uma doença muito importante, muito, muito importante, e a gente tem que ser muito cauteloso sobre ela e sobre como se prevenir a ela e os nossos pacientes, os nossos pets também. Ela afeta a cavidade nasal e trato respiratório por você inalar o esporo dessa levedura, e ela também é uma das causadoras do nariz de palhaço. Então, Vivi, por que o Cryptococcus, o Histoplasma, o Sporotrix, todo mundo causa nariz de palhaço? Meio que sim, meio que é um dos sinais dessas 3 doenças, principalmente. Por isso que é muito importante você fazer um exame nesse animal, uma coleta e análise sobre o fungo que você está trabalhando, ok? Porque cada um é diferente. Até para falar para o tutor, se for, por exemplo, uma criptococose, você geralmente deixa seu animal na varanda, às vezes frequenta pombo na sua casa, até você para você auxiliar o tutor sobre o que fazer e o que não fazer, coisas que ele geralmente não prestava muita atenção e ele passa a prestar atenção para evitar outros problemas com o mesmo animal, com outros animais que ele tem no local também. Então é muito importante você saber para também auxiliar o tutor você tem calopsita? Não deixa ela na varanda, fora de casa. Pode ir pombo, pode acabar defecando nas coisinhas dela. Ou, por exemplo, esporotricose. Não deixa seu gato ter acesso à rua, não deixa ele ficar arranhando árvore, não deixa ele entrar em contato com outros animais. Histoplasma, não deixa seu animal andar na rua, cheirar tudo, enfim. Você consegue diversas formas auxiliar o tutor da maneira que você acha melhor. E sempre bom falar num tom não brigando com o tutor, pelo animal estar contaminado, mas você ser o mais cauteloso possível e mais acolhedor também, porque não é todo mundo que sabe o que deve e o que não deve fazer, muitas pessoas não têm esse conhecimento, então é sempre bom a gente passar da maneira mais delicada possível, porque eles também estão aprendendo e isso pode prevenir problemas futuros. Então, para finalizar, sobre o Cryptococcus, é uma levedura não dimórfica e esporulada. Ela está presente nas fezes do pombo ou no eucalipto, dependendo do gênero. Ela causa uma infecção pulmonar que pode levar a problemas no sistema nervoso central. Ela acomete cavidade nasal e trato respiratório. E um dos sinais clínicos do nosso paciente pode ser o nariz de palhaço também, que é aquela impressão ulcerada e feia demais, como se tivesse uma grande ferida no nariz e no corpo todo também. Então, esse é o Cryptococcus e vamos falar sobre a nossa última doença da nossa trilogia de aulas. Quantas vezes eu falei trilogia de aulas, já perdi as contas, mas tô triste que vai acabar, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chamem ou chamem as meninas.
e vai dar tudo certo. Vamos todos tirar 10. Pessoal, chegamos à última doença dos nossos vídeos. Não! E vamos falar sobre a malacésia. A malacésia é uma levedura muito frequente nas clínicas, muito frequente nos pets, e ela é uma das principais responsáveis por causar dermatites nos pets e também otite. A otite pode ser causada, que no caso é uma inflamação e infecção na orelha, ela pode ser causada por parasita, no caso a sarna autodésica, pode ser por fungo, pode ser secundária a uma coceira, a alguma coisa que pode levar à proliferação de bactérias. A otite, ela é muito diversa, a gente tem que analisar, coletar, né, a secreção da orelha do nosso paciente e ver sobre o que é. Mas a malacésia é muito frequente e ela tem um cheiro muito característico. Gente, uma vez eu fui fazer um estágio, e eu fiz estágio numa clínica de animais não convencionais, né? Só que de vez em quando aparecia um cachorro lá perdido. Tipo, de um mês que eu fiquei lá, acho que apareceram 2 cachorros. Era muito difícil. Era o animal exótico, era o cachorro. E nossa senhora, era um shih tzu, era um cheetos com uma otite de malacésia. Gente do céu. Ai, um cheiro muito característico. Você via, tipo, ele tava na recepção. E a gente tava no sala de consultório. Nossa, mas já vinha um cheiro e ficava na mão. E era uma otite causada por malacésia. Ela tem um cheiro muito característico. Mas sem enrolação, vamos falar sobre ela em específico. A malacésia é uma levedura. Ela é aeróbica, perdão. Ela precisa do oxigênio para conseguir proliferar e sobreviver. Ela tá presente na nossa microbiota. E então ela é oportunista. Então ela acaba aparecendo na imunossupressão. É meio vago isso, ainda estão querendo ver mais a fundo como funciona isso aí, mas ela tá presente na microbiota e ela é oportunista, ok? Só que ela é muito comum, ela tá no ambiente também, e às vezes nosso paciente acaba se contaminando ou por uma imunossupressão, talvez, ou por entrar em contato no ambiente. Ainda é muito vago isso, ainda está sendo pesquisado. E ela é responsável por causar dermatites, que são lesões secas, escamosas, e pode levar a hiperqueratose. De tanto que nosso paciente se coça e ele acaba fazendo essa descamação, a pele volta com hiperqueratose, que no caso é um espessamento, e a textura dela fica diferente, fica uma coisa meio grossa, meio... não sei explicar. Essa hiperqueratose é aumento de queratina na pele, então ela fica mais espessada, com uma textura, uma aparência diferente, mais tipo, rígida, enfim... o bichinho fica com a pele meio grossa. E ela também causa otite externa, que dá prurido, dor, secreção, porque coça muito. Então, os pacientes ficam lá, coçando a orelha. Então, acaba machucando, acaba causando dor. Às vezes, o paciente pende a cabeça para um lado por conta da otite tá lá há muito tempo. A otite crônica pode causar problemas até no equilíbrio do nosso paciente. E eu esqueci de falar, mas uma coisa muito importante, a maioria dos fungos que nós estamos falando nesse vídeo são inoculados em agar saborá, ok? Mas esse em específico, ele pode ser tanto no agar saborá, tanto no gram, tanto no PCR. O PCR é um teste mais rápido, o gram, nós já estamos cansados de saber como que o gram funciona, e o agar saborá também no cultivo, no macro e no microcultivo, tem como a gente ver, tá bom? Então, a maioria dos fungos abordados nesse vídeo são cultivados em agar saborá. O único que a gente tem que usar uma outra técnica, que é a técnica Nanquim, pra ver ele, eu vou conferir agora, vou dar aquela coladinha, né? Calma aí, tô dando aquela coladinha, gente. Ai, agora eu não acho, que ódio. O único que a gente pode usar, outra coisa, eu falei dele agora mesmo, é o Cryptococcus, que a gente usa a coloração negativa Nanquim. Ok? Mas de resto, geralmente é agar saborá. Esse aqui nós também podemos utilizar o PCR e o gram, ok? É uma doença muito frequente. Sobre a malacésia, então, uma levedura aeróbia, ou seja, precisa da presença do oxigênio. Ela tá presente na nossa microbiota, então ela pode aparecer numa imunossupressão. Ela causa otite externa ou dermatites. E ela cresce em agar saborá. Pode ser vista em gram também, amostras coletadas e vistas no gram, ou no PCR. Então, sobre malacésia, é isso, gente. Sobrevivemos a 3 videoaulas, sobrevivemos a fungos e bactérias. E vou voltar pra me despedir de vocês de um jeito mais bonitinho. Eu sempre falo isso, mas eu vou voltar. Bom, gente, chegamos ao nosso último vídeo. E tô muito feliz pela oportunidade, tô muito feliz por ter
ou melhor, espero ter ajudado vocês nos estudos, na vida profissional. De alguma forma, eu espero ter auxiliado. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Qualquer dúvida, as meninas estão aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigada por me aguentarem falar muito, até pelos cotovelos, sobre todas as doenças possíveis da micro. E eu também tenho um Instagram da veterinária que eu falo bastante sobre essas doenças, sobre fungos, sobre bactérias, sobre parasitas também, que é @vet.vivi, V-I-I-V. E qualquer dúvida eu tô por lá, qualquer dúvida eu tô no meu WhatsApp. E muito obrigada pela atenção, bons estudos pra vocês. E é isso. Um beijo, gente!